pacientes resistem às terapias integrativas e à promoção de saúde? A gente sabe que não é todo paciente que está preparado para fazer, por exemplo, uma mudança de hábito ou ser proativo em relação ao seu cuidado. E está no nosso papel a gente conseguir capacitar também os pacientes a fazerem isso. Como, por exemplo, teve um paciente que chegou no consultório querendo só uma medicação para resolver uma alergia que estava tendo. Só que, tendo feito, claro, o tratamento convencional dessa alergia, eu também fiz uma avaliação com a abordagem integrativa. E eu vi que tinham muitas coisas que estavam associadas a essa alergia. Além de contato com animais alergenos, claro que também faz parte, como também a parte do estresse, da alimentação, de atividade física, que tem uma diminuição dessa resistência aí de efeitos imunológicos no corpo. E a gente acabou fazendo um acompanhamento com um atendimento continuado para esse paciente. Essas mudanças que aconteceram nesse segmento envolveram a gestão de estresse, o controle da alimentação, a atividade física, parte de relacionamentos, realmente a pessoa como um todo. E é claro que isso não foi de um dia para o outro, já que o paciente não estava preparado logo na primeira consulta para fazer todas essas mudanças. Por isso que não dá para esperar resultado do paciente assim como uma consulta avulsa. Principalmente porque a gente sabe que 80% dos pacientes não estão preparados para fazer mudança e precisam ter essa capacitação para que aconteça uma preparação para acontecer essa mudança, para acontecer essa proatividade em relação ao cuidado e também conseguir ter essa visão geral da saúde, tudo que pode ter de fatores associados à condição da pessoa. Afinal, também com uma consulta única, a gente não vai conseguir saber sobre a vida da pessoa como um todo. E é importante que a gente tenha um direcionamento, não é simplesmente ver a pessoa como um todo, você fazer perguntas aleatórias e sobrecarregar a pessoa com informações e recomendações que nenhum ser humano vai conseguir colocar em prática tudo de uma vez e às vezes não vai fazer sentido e vai precisar adaptar para cada paciente. E afinal, quando a gente fala sobre terapias integrativas, promoção de saúde, a gente precisa entender que não existe um único jeito da gente se cuidar. A gente tem que algumas diretrizes e recomendações em relação ao que seria importante a gente fazer, a alimentação, atividade física, ou mesmo para técnicas de relaxamento, ou para gestão de rotina, gestão de estresse. Só que a gente precisa entender a intenção por trás de cada uma dessas recomendações para que a gente possa, a partir da abordagem integrativa, fazer uma flexibilização desse cuidado, uma adaptação dessa recomendação para a realidade daquela pessoa. E a abordagem integrativa está aqui justamente para isso, para que a gente possa ampliar essas possibilidades de cuidado. Para uma mesma recomendação, por exemplo, que a gente sabe que tem de 150 minutos de atividade física moderada ou intensa por semana, a gente pode fazer essa atividade física moderada, por exemplo, caminhando, correndo, fazendo bicicleta, fazendo uma natação, fazendo uma aula de dança, vários tipos de atividade que a gente pode ter essa mesma recomendação. Por isso que na integrativa você precisa saber os fundamentos dessas recomendações médicas, inclusive pensando no diagnóstico médico, quais são as recomendações do ponto de vista geral. E aí, a partir disso, você conhecer quais são essas terapias, essas práticas, as ferramentas que são integrativas, complementares, e o que você pode casar dessas recomendações e dessas práticas. Isso fica muito mais palpável e também mais realista
com a rotina do seu paciente. É importante a gente saber que promoção de saúde também é sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. E muitas vezes a gente fica com boa intenção até, pressionando de alguma forma o paciente para fazer uma mudança, por exemplo, na alimentação, que vai ser benéfico, que a gente sabe todo o benefício que a pessoa vai ter em relação à sua saúde. Mas às vezes essa mudança ela causa um sofrimento emocional, social, psíquico tão grande, às vezes até um sofrimento espiritual, que isso não é de fato uma recomendação saudável quando a gente pensa nessa visão da pessoa como um todo. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de fazer essa recomendação. A gente vai adaptar, contextualizar para o que faça sentido para aquele paciente. Por isso que o mais importante na abordagem integrativa é essa contextualização, é a adaptação, flexibilização, para que a gente possa verdadeiramente individualizar o cuidado. E é claro que para isso você precisa ter consultas semi-estruturadas. Afinal, se para cada paciente você for começar do zero, vai demandar muito tempo, vai demandar muito trabalho e provavelmente também não vai ser tão assertivo assim. Agora, quando você faz uma estruturação do seu atendimento para fazer um atendimento continuado, deixando as consultas semi-estruturadas, seguindo uma linha de cuidado coerente e que você já tem separado já materiais pré-prontos para as recomendações daquele paciente, fica muito mais fácil você personalizar. Não é você fazer consulta com condutas padrão. As condutas que fica muito padrão, cai a adesão do paciente, diminui a adesão do paciente, porque o paciente ele não vai se sentir ouvido, o paciente ele vai achar que isso é uma barreira a mais, e no final, aquela pessoa que chega na consulta para tratar um sintoma e resolver um problema, ele sai com 10 novos problemas, porque agora, além de ter que tomar a medicação, tem que fazer a alimentação, atividade física, relacionamento, o descanso. E aí isso fica mais como um problema na vida da pessoa, como uma obrigação. E é aí que o autocuidado tem esse olhar de uma obrigação, algo que é difícil de fazer, que por mais que saiba racionalmente que vá fazer o bem, a pessoa tem essa dificuldade de realmente colocar isso na prática, porque é tão difícil, é um esforço tão grande e é realmente sair tanto da zona de conforto que a pessoa ela se barra, tem uma barreira para isso. Inclusive, eu gosto de dizer, não saia da zona de conforto, leve a zona de conforto para onde você for. É claro, para fazer promoção de saúde, para a gente realmente ter esse cuidado da pessoa como um todo, a pessoa vai precisar ter um esforço, a pessoa vai precisar ser proativa no seu cuidado, ela vai precisar fazer algumas mudanças, afinal, se continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que fazia antes, não vai ter muita diferença na saúde da pessoa. Agora, o que a gente não pode é transformar a promoção de saúde que visa a qualidade de vida em algo que seja um sofrimento muito grande que a pessoa não consegue trazer essa mudança no dia a dia e que não é sustentável. Às vezes pode até fazer uma mudança no começo, mas depois não vai ser sustentável. Por isso que levar a zona de conforto para onde você for é através desse respeito da individualidade, dos valores, de personalizar esse atendimento para fazer algo que seja mais adequado para aquele perfil daquela pessoa, para o momento de vida que a pessoa está passando naquele
naquele momento. E quando a gente faz isso, existe sim esse esforço, existe sim essa, às vezes até um sofrimento, porque mesmo mudanças boas também levam a sofrimento, afinal a gente vai ter que fazer um luto de quem a gente era e trazer essa nova realidade desse seu novo eu. Só que quando a gente faz isso com uma motivação gentil, usando o atendimento continuado, que é feito com consultas que são personalizadas, que tem um plano de cuidado personalizado, você respeita a pessoa, você respeita o perfil da pessoa, você respeita o momento que o seu paciente está. E isso traz um conforto, levando essa zona de conforto para onde for, em que a pessoa tem essa maior autoconsciência do que ela verdadeiramente precisa. Em cada ponto daquele acompanhamento, a pessoa ela pode refletir. Será que isso faz sentido para mim nesse momento? Será que eu realmente preciso disso? O que eu preciso agora? Né? Eu gosto de falar sempre para os meus pacientes, o que eu preciso agora? Sente, né? O que eu preciso agora? E será que a gente realmente precisa de alguns hábitos que parecem ser coisas boas, mas no fundo tá fazendo mal para o nosso corpo, tá fazendo mal para o nosso emocional. E no final, de verdade, na minha opinião, essa zona de conforto, que as pessoas chamam de zona de conforto, é muito mais uma zona de desconforto. E o que eu quero é levar essa zona de conforto verdadeira para que a pessoa tenha conforto, independente onde ela esteja. A gente sabe, a vida é feita de altos e baixos, vai acontecer momentos da vida que a gente vai estar mais disposto, menos disposto. E a gente pode ir adaptando, respeitando o nosso momento. Esses 150 minutos de atividade física por semana, o quanto mais a gente conseguir deixar isso sustentável, melhor. Às vezes vai acontecer, numa semana vai fazer mais, numa semana vai fazer menos. A gente às vezes numa semana vai usar um tipo de atividade física, na outra semana vai usar outro tipo de atividade física. É importante que a gente tenha essa adaptação. Não forçar também uma terapia específica para o nosso paciente, uma terapia complementar, como por exemplo, digamos que você trabalha com a acupuntura. Será que a acupuntura é para todo mundo? Não é. Às vezes não é para aquela pessoa naquele momento. Às vezes pode ter funcionado em outro momento, mas não agora. Às vezes não faz sentido, a pessoa ela não se adaptou com esse tipo de tratamento. E tem outras possibilidades que a gente pode usar que tem a mesma intenção que a acupuntura, por exemplo, teria no tratamento, e que a gente pode usar outras terapias integrativas e complementares. Por isso que usar a abordagem integrativa não é você se aprofundar, por exemplo, em uma técnica e só oferecer isso para todo mundo. Tá tudo bem, né? Não tem certo nem errado, você pode se aprofundar em uma técnica, até é bom que você faça isso para que você tenha essa capacitação mais adequada. Agora, não é porque você se capacitou em uma técnica que todos os pacientes vão se beneficiar dela ou que vai ter indicação de usar essa técnica. Por isso, a gente precisa entender a pessoa como um todo e desenvolver também recursos para que nós médicos possamos ou usar ou indicar outros profissionais, trabalhar com outros profissionais que possam ampliar essas possibilidades de cuidado, incluir o que a pessoa já tem na rotina. Como, por exemplo, tem às vezes paciente que já tem uma prática de rezar, já faz uma oração dentro da sua religião. Por que não a gente colocar essa intenção de presença? Eu costumo trazer para as minhas pacientes para levar uma intenção de autocompaixão, uma intenção de cuidado, para aquele momento da prática de oração que a pessoa já faz, que já está acostumada a fazer. A abordagem integrativa, às vezes, ela vem nessas nuances.
Você não precisa mudar totalmente a vida da pessoa. Às vezes a pessoa vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas apenas vai mudar a intenção, a perspectiva de cada uma das atividades do dia. Isso também é integrativa. Essa sutileza da gente trazer a intenção de cuidado, de conforto, de bem-estar e que seja balanceado. Como, por exemplo, a autocompaixão, que eu gosto de trazer bastante, que eu me baseio nas pesquisas muito da Kristin Neff, e ela fala que a autocompaixão, ela tem o seu lado yin e o seu lado yang, como o yin e yang por exemplo, da medicina chinesa, que a gente fala bastante. E esse yin e yang é um equilíbrio de opostos. O que quer dizer isso quando a gente fala na autocompaixão, por exemplo? Na autocompaixão, esse yin e yang, o yin é o lado mais feminino, é dentro, é o frio, é a noite. E o yang é o dia, é o masculino, é mais ativo, é o fora. E você ter um balanço desse yin e yang é importante em qualquer atividade que você vá fazer. Isso é a intenção por trás que você coloca nas suas atividades. Quando você vai usar o lado mais yin da autocompaixão, por exemplo, você vai trazer maior conforto, vai validar o paciente, validar o que está sentindo, vai acolher o paciente, vai confortar, vai acalmar. Agora, quando você tem o lado yang da autocompaixão, você vai mais motivar a pessoa, você vai prover a pessoa, também estimular para que ela tenha, fazer o que é preciso, né? O que é necessário para atingir o que ela precisa naquele momento. Por isso, existem esses dois lados que a gente pode balancear também quando está fazendo o cuidado do nosso paciente. Em alguns momentos, a gente vai precisar mais acolher, acalmar, validar. E em outros momentos, a gente vai lá e vai motivar, a gente vai estimular a pessoa à ação, a fazer o que é necessário ser feito, entendeu? E isso que é a gente usar a abordagem integrativa também. A gente ter esse equilíbrio na nossa conduta é importante, porque eu vejo que muitas vezes existe essa ideia de que promover saúde, eu vou então incentivar a pessoa a fazer mudança de hábito, a fazer os exames, a tomar as medicações, tomar as vacinas, fazer tudo. E é sempre fazer. Será que não faz sentido a gente também fazer promoção de saúde respeitando o momento da pessoa? Fazer um balanço, porque também não dá pra ser, não, deixa, não tá no tempo dele e tal. E se você só fizer isso, também nada vai acontecer. Por isso que existe essa necessidade de ter um equilíbrio. E a verdade é, você não precisa inventar a roda. Já tem tantas recomendações do que a gente pode fazer para cuidar dos nossos pacientes com promoção de saúde, várias terapias integrativas e complementares que ajudam nessa promoção de saúde, de realmente saúde além da doença, a visão da pessoa como um todo, e que a gente pode usar tudo isso e incluir qual é a intenção por trás de cada uma dessas recomendações. O como você vai introduzir isso dentro da consulta para o seu paciente vai fazer toda a diferença. Será que vai parecer algo mais como uma obrigação? Como algo terrorista? Assim, se você não fizer isso, você vai ter um infarto, você vai morrer. Será que faz sentido? Em poucos momentos talvez possa fazer sentido, mas na maioria das vezes não. A gente precisa ter um equilíbrio, entender a se conectar, individualizar, ver o que a pessoa precisa naquele momento e poder realmente estar do lado da pessoa. E tomar muito cuidado, que às vezes a gente, mesmo sem querer, não é
não é, de propósito, às vezes, que a gente, como médico, pode deixar assim, ai, mas o paciente não tá aderindo, e aí começa, às vezes, a pensar, né? Coisas que a gente pensa, mas que não necessariamente aquilo é verdade. Como, por exemplo, não, é porque o paciente ele não quer se cuidar. Porque ele não se responsabiliza. É porque ele não gostou da minha consulta. É porque ele achou caro. É porque, sabe? E a gente fica tentando se justificar coisas que não necessariamente é verdade. Será que isso é verdade? Será que o seu paciente ele não quer se responsabilizar? Ou será que ele só está precisando de um apoio, de uma pessoa que não vai desistir, que vai estar do lado dele, que vai estar do lado dela, que vai transcender esse lado nosso que eu sei que não é intencional, faz parte da nossa humanidade, porque nós médicos somos humanos também, né? E às vezes a gente acha que não, é culpa minha, é culpa do paciente, ninguém faz, não quer saber de promoção de saúde. Ou será que é só porque ninguém persistiu para saber o que verdadeiramente aquele paciente precisa naquele momento? E o que verdadeiramente você, como médico, também precisa para poder trazer o melhor cuidado para o seu paciente. Tem paciente que às vezes me manda mensagem e fala assim: ai, doutora, obrigada por não ter desistido de mim, porque eu mesma já tinha desistido. Olha que forte. Às vezes a gente deixa de cuidar do paciente porque acha que ele não quer, que ele não responsabiliza. Mas ele também tá precisando de alguém do lado, que não vai desistir, que tá lá e que respeita. E às vezes você estar do lado do paciente é se afastar também, né? É saber saber alguns momentos que não é o melhor você estar acompanhando ou fazer aquele tratamento em específico. Eu tenho alguns casos que às vezes eu falo assim, olha, nesse momento, o mais importante que eu vejo que você precisa é fazer um acompanhamento, por exemplo, com a psicóloga. Faz o acompanhamento com a psicóloga e aí a gente vem aqui e trabalha depois um pouco melhor. É importante que a gente saiba direcionar também, que a gente vá com essa intenção verdadeira de ajudar o paciente, porque aí a gente consegue adaptar essa conduta, tem muito mais resultado, mais satisfação dos pacientes. Educar para o paciente o que é a prática integrativa, que tem paciente que às vezes acha que é fazer meditação e passar a mão na cabeça. e às vezes eu tenho um posicionamento até ao contrário em relação a isso. É importante que a gente tenha essa visão de que a integrativa, se ela é adaptar, é importante que você saiba o que o seu paciente precisa. Ele está no momento que ele precisa de um tratamento mais yin? Ele está num tratamento que ele precisa, está no momento que precisa de um tratamento mais yang? Que ele precisa mais ser acolhido ou que ele precisa ser encorajado? Enfim, balançando esses dois. Balanceando os dois. Não importa, assim, se às vezes, às vezes você já faz isso e não chama de integrativa. Então, agora saiba que você está usando a abordagem integrativa. E, de verdade, o mais importante é essa intenção por trás. Não é nem o nome integrativo a gente fala para conseguir dar conceitos e direcionar, e a gente poder saber sobre o que a gente está falando. Agora, o mais importante é a intenção desse tratamento. É a intenção que você coloca para poder oferecer o que o seu paciente verdadeiramente precisa. É importante a gente entender que muitos pacientes, às vezes, não sabem o que é a prática integrativa, que é além das terapias complementares, que não é só o uso de terapias complementares, que não é você deixar de tomar os remédios convencionais. Você muitas vezes vai
poder diminuir alguns tratamentos convencionais justamente pela eficácia que tem do tratamento com abordagem integrativa. Agora, se tiver uma recomendação de usar o tratamento convencional, é claro que a gente vai usar também. A gente procura diminuir as medicações sempre que necessário, só que a gente vai usar quando tiver indicação. E também educar o paciente que a integrativa, ela também é essa proatividade, mas não adianta você cobrar do seu paciente para ser proativo no seu cuidado se você não vai capacitar ele a isso. Você precisa capacitar o seu paciente para se cuidar também, né? E é difícil porque nem a gente foi capacitado para isso, por isso a gente precisa se capacitar também como médico, se capacitar como pessoa para se cuidar. Eu gosto de dizer que assim, para você atuar com integrativa, você precisa viver a integrativa. Se você quer estimular o seu paciente a se cuidar, você precisa se cuidar também. É importante que isso aconteça. Existe correlação entre médicos que se cuidam e o desfecho dos pacientes. Porque quando você usa essa abordagem em si, realmente de você ser proativo no seu cuidado, de você se cuidar com aquilo que você precisa naquele momento, é muito mais natural você poder oferecer isso para o seu paciente também. Não fica forçado, não fica algo mecânico, fica algo realmente intencional e que você pode entender com maior empatia o que o paciente está passando. Que é impossível algumas recomendações. Se a gente for fazer 100% de todas as recomendações de autocuidado que existem, a gente não vai fazer mais nada no dia, né? Por isso a gente precisa adaptar. A gente precisa entender o que cada um precisa no momento e ir balanceando. E não quer dizer que, então eu tenho que ser uma pessoa exemplar e se eu não estiver comendo 100% de alimentação saudável, fazendo atividade física, ajustando o som, não estiver com todas as doenças controladas e tal, então quer dizer que eu não posso ser médico integrativo? Não quer dizer isso. Você pode, sim, ser um médico que usa a abordagem integrativa, independente, né, se você tem, eu tenho doença, eu tenho sintomas, eu tenho minha rotina, inclusive foi o autocuidado que me recuperou, né? E hoje eu me trato basicamente com autocuidado. E é importante que a gente esteja no caminho para se cuidar, entendendo que ninguém é perfeito, que a vida tem altos e baixos e tá tudo bem, não tem certo nem errado, você não precisa se cobrar disso. Só que se você quer ser um médico que usa abordagem integrativa, é importante que você tenha esse olhar de buscar melhorar a cada dia, de você fazer o seu possível, de você fazer o que você precisa, para que você possa transbordar isso para os seus pacientes também. Você começa em você, e aí vai ser natural, simplesmente você vai falar assim, não dá para eu não falar isso para as pessoas, o como isso é bom, como isso é importante, como transforma realmente a vida com melhor qualidade, para que você possa ter bem-estar. Você sente tanto esses benefícios que isso simplesmente transborda para os seus pacientes, é natural. E por isso que a gente precisa viver a integrativa para poder atuar com a integrativa. E a gente entender qual que é a contextualização de cada uma das práticas e técnicas que a gente está usando. Em algumas regiões do mundo, algumas culturas, às vezes pode ser mais comum você usar algumas terapias ou outras. E é importante que a gente respeite também, respeite essa individualidade cultural, essa individualidade da própria pessoa mesmo, individual. E a gente veja quais são esses recursos terapêuticos que são disponíveis. Às vezes a gente sabe que tem um super benefício usar,
por exemplo, um produto natural que melhora muito os sintomas e tal. Só que às vezes é algo tão longe da realidade da pessoa, tão difícil o acesso. Às vezes você quer indicar uma atividade física, uma terapia complementar, algo que seja tão longe da realidade da pessoa que não vai ser realista você usar. A gente precisa aí adaptar. Será que faz sentido? Ai, natação, ótimo. É um ótimo exercício. A gente sabe que tem muitas dificuldades, às vezes, de você usar esse exercício, porque vai depender. Tem disponível uma piscina, às vezes está frio e não é aquecida, está chovendo, é longe de casa. Será que faz sentido a gente ficar insistindo nisso? Não pode ter outra prática que pode ter os mesmos benefícios? Por isso a gente vai adaptando para que é muito melhor a gente fazer algo que seja real, que seja possível, do que trazer algo muito idealizado e que não vai ser efetivamente colocado na rotina, não vai ser sustentável para a pessoa colocar isso na rotina. É importante a gente fazer essa decisão compartilhada com o nosso paciente, para que o paciente também possa decidir faz sentido, não faz sentido, como que pode adaptar, você incluir, você fazer parte, vamos nessa semana, você vê todas as atividades, a atividade física que você gosta de fazer e experimenta para ver como você se sente, se acha que isso é algo sustentável para você colocar na sua rotina. E às vezes a pessoa, por exemplo, gosta na natação, é algo que vai trazer benefício para ela, mas ela não vai conseguir fazer isso, por exemplo, na quantidade recomendada para ela. Tá tudo bem. Ela pode ainda usar assim, sempre que possível. E nos outros dias? Nos outros dias, que outras atividades que você pode colocar e que você tenha essa maior facilidade de incluir na sua rotina? A gente vai adaptando. E tem muitos benefícios da gente poder usar essa abordagem integrativa com o nosso paciente. A gente vai considerar o paciente como um todo, a gente vai considerar os aspectos físicos, emocionais, mentais, sociais. A gente vai proporcionar um atendimento continuado para o paciente, que tenha uma abordagem completa, personalizada. E também trabalha bastante a prevenção de doenças, a promoção de saúde, ao invés da gente ficar focando só na doença. A gente vai cuidar da doença também, mas mais do que isso, a gente vai cuidar da pessoa que tem aquela doença. E isso é o mais importante. A gente enfatizar esse cuidado da pessoa usando a medicina convencional, terapias complementares, práticas de autocuidado, fortalecendo essa relação terapêutica de médico-paciente, a interdisciplinaridade, usando também esse cuidado com outros profissionais de saúde, considerando outras disciplinas, outras terapias que a gente possa agregar no tratamento do nosso paciente, mudança de estilo de vida, trabalhar essa intenção, essa percepção sobre saúde. Tem um trecho que fala dos minimalistas, que fala assim: mudar a sua vida não vai mudar a sua vida, mas compreender vai. Às vezes, o que o seu paciente precisa é compreender a si mesmo, compreender a sua saúde, compreender o que ele precisa, o que ela precisa naquele momento. As pessoas, elas estão tão desconectadas de si mesmas que às vezes nem sabe que tá precisando de alguma coisa. A gente trazer esse foco no tratamento faz toda a diferença. A gente cuida do alívio de sintomas, os efeitos colaterais também, evitar que tenha esses efeitos colaterais. A gente trabalha muito na abordagem integrativa com
tratamento não medicamentoso, não farmacológico. A gente pode e deve usar o tratamento farmacológico sempre que tiver indicado, só que sempre que possível a gente pode associar, ou mesmo a gente, quando coloca esse tratamento não farmacológico, a gente muitas vezes acaba diminuindo essa necessidade de usar medicações, que é ótimo que a gente possa ter o estímulo da autorregulação natural do corpo. Nosso corpo é sábio, nosso corpo sabe o que ele precisa. Quando a gente deixa o ambiente, nosso ambiente interno fisiológico, nosso ambiente mental, emocional, espiritual, nosso ambiente social, quando a gente deixa todos esses ambientes nossos propícios para que a própria autorregulação natural do corpo possa fazer o trabalho, fica muito melhor, porque no final é isso, nosso corpo, ele sabe o que precisa, a gente só precisa ouvir o nosso corpo, a gente precisa capacitar o nosso paciente para que ele possa ouvir o próprio corpo, ouvir a própria mente. Tem paciente que eu falo assim, ai, sente, quem que tá cansado agora? É seu corpo? É sua mente? É seu espírito? Então, vamos fazer o seguinte, sua mente tá cansada? Vamos trabalhar o corpo. Se seu corpo tá cansado, vamos trabalhar a mente. Porque existe uma autorregulação natural que o nosso corpo ele vai fazer. E às vezes é isso que a gente precisa. Saber quem tá cansado? Nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. E poder trabalhar com aquilo que é preciso. Na verdade, essa divisão de corpo, mente e espírito é só didática. Na verdade, a gente é tudo uma coisa só. Né? Tanto o nosso corpo em si, e também a relação com as outras pessoas. Quando a gente capacita o nosso paciente a ter essa autopercepção, mudar deixa de ser uma escolha e acaba sendo o natural. A pessoa ela simplesmente vai mudar porque fica insustentável ela ter essa autopercepção sobre os seus pensamentos, suas emoções, suas sensações do corpo, ela perceber que as ações que ela está fazendo no dia a dia é incoerente com os valores que ela tem. Quando realmente tem consciência sobre isso, é insustentável você manter em hábitos não saudáveis. Você simplesmente vai ter a mudança porque não tem outro jeito. Porque não dá para você se ver fazendo mal desse jeito. Quando você verdadeiramente tem essa autoconsciência com autocompaixão. Que não adianta também, porque às vezes você vai, você olha, aí você culpa, vai, aí você fala, ai, não tem um jeito mesmo, vai lá e aí piora. Não. A ideia é a gente trazer também essa autocompaixão para que o paciente possa ter essa mudança, levando a zona de conforto para onde for, para que isso seja sustentável. Quando você vai fazer mudanças para promoção de saúde, envolvendo estilo de vida, envolvendo terapias complementares, por exemplo, é importante que trabalhe a gestão de estresse, porque o estresse, ele muitas vezes é um fator perpetuador de muitas condições crônicas, de muitas condições que pioram qualidade de vida e bem-estar. E a gente precisa saber usar o estresse adequadamente. O estresse não é bom nem ruim, né? Não tem certo nem errado. O estresse, ele é importante para a nossa sobrevivência. A questão é como modular, como regular, como equilibrar esse estresse para que ele não seja prejudicial. Como, por exemplo, as práticas integrativas e complementares têm muito foco nisso. Por exemplo, as práticas de meditação, yoga, mindfulness acabam ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade, contribui pelo melhor equilíbrio emocional, mental, e isso interfere na saúde da pessoa como um todo. Afinal, nós somos uma pessoa como um todo. Não dá pra gente tratar uma coisa sem a outra.
E a gente lembrar que o foco é na qualidade de vida, no bem-estar. A gente vai combinar essas terapias complementares com a medicina convencional, com o autocuidado, com esse estímulo dessa capacitação da pessoa ser proativa, da relação terapêutica com o paciente, a interdisciplinaridade, tudo isso junto para levar a melhor qualidade de vida, auxiliando nessa recuperação do paciente e manutenção da saúde a curto, médio e longo prazo. É importante que a promoção de saúde ela também tenha esse benefício a curto prazo, para que a pessoa se incentive a fazer essa manutenção depois, né? E ela complementa, né? As terapias complementares, elas estão para ajudar a potencializar os efeitos e os benefícios do tratamento e ajudar esse suporte adicional. A gente estimular o autocuidado do nosso paciente, fazendo essa conscientização da importância do cuidado e não só levando informação, porque informação não transforma. Informação faz parte, só que só a informação não gera mudança. A gente precisa também capacitar para que a pessoa desenvolva esses recursos para se cuidar e se movimentar para ser proativa no seu cuidado. Por isso que o papel da relação médico-paciente é também uma relação terapêutica, também faz parte do tratamento. A relação com o seu paciente deve ser vista da mesma forma que você faz uma recomendação médica, que você faz a prescrição de um tratamento, porque a relação terapêutica com o paciente, ela é uma terapia no sentido de ser terapêutico. Não é terapia no sentido de, tô fazendo psicoterapia, eu tô invadindo o lugar do psicólogo. Não. Você tá usando esse recurso dessa relação terapêutica com o paciente para que isso potencialize essa conexão e resultado que o seu paciente tem. Traz a maior confiança. É importante que o paciente confie no médico que está fazendo o tratamento, porque a partir disso ele também estimula a autoconfiança de si mesmo também. Quando a gente vai fazer a promoção de saúde, o uso das terapias integrativas e complementares, existe muito desconhecimento sobre o que é. Por isso a gente vai se capacitar e capacitar o nosso paciente também. Pode ter alguma resistência em relação a algumas práticas, é importante a gente entender qual que é o motivo dessa resistência, se isso é fundamentado ou não, e a gente respeitar, principalmente se for uma terapia complementar, a gente respeitar as escolhas do paciente e a gente poder direcionar para ele o que realmente vai fazer diferença e como vai fazer diferença no tratamento como um todo. A gente respeitando culturalmente, a gente poder respeitar o perfil do paciente, a gente poder ter esse apoio com outros profissionais que sejam capacitados nisso também, a gente desenvolver melhor comunicação com o nosso paciente, dar informações mais precisas, sem nenhum sensacionalismo, é só para a gente realmente ponderar os riscos e benefícios de cada um dos tratamentos, é importante. E que a gente vai estabelecendo essa relação de confiança com o paciente. E quando o paciente confia no médico, confia nos profissionais que está atendendo, ele também confia no tratamento e ele aumenta a adesão, porque ele acredita que aquilo vai fazer o benefício no seu tratamento, porque ele tem essa confiança no tratamento e tem essa autoconfiança, ele vai percebendo também quais são as suas forças, o como que pode usar, e isso também aumenta essa autoconfiança, né, na própria pessoa, o paciente ter autoconfiança em si, e você também, como médico, ter essa autoconfiança em si mesmo, de que
consegue usar essa abordagem integrativa adequadamente. É importante que você use uma linguagem acessível para poder trazer essas informações para os seus pacientes, contextualizar todos os tratamentos, vendo a pessoa como um todo e mostrando para a pessoa. Eu gosto às vezes de usar desenhando, mostrando para a pessoa como que aquele tratamento se insere no meio do todo. Por que aquilo vai fazer a diferença? Às vezes pode citar quais são as evidências científicas daquilo, a gente adequar para as crenças e valores do paciente, incentivar essa participação ativa. E eu tenho pacientes que estavam resistentes a usar a abordagem integrativa e que no final começou a usar acupuntura, fez meditação, fez mudança na alimentação, atividade física e que faz acompanhamento próximo com consultas periódicas e que isso é muita satisfação a gente poder ver esse resultado nos nossos pacientes também. E a gente pode entender mais qual é a necessidade dos nossos pacientes, do perfil de paciente especificamente que a gente atende, para que a gente possa personalizar melhor o tratamento. Como, por exemplo, eu disse, a pessoa já faz uma oração, o que ela pode colocar uma intenção nessa prática que ela já faz? Ela já faz uma atividade física, porque ela não introduz também a respiração enquanto ela está fazendo essa prática de atividade física e a consciência corporal. A pessoa tem indicação de usar acupuntura, mas ela não quer usar agulha, por que você não faz uma acupressão? E aí vai adaptar a prática para aquela pessoa. Você usar terapias e práticas que são mais aceitas pelos pacientes e que têm mais evidência, como acupuntura, meditação, yoga. E também a gente entender quais são as crenças, os valores, a cultura da pessoa e o que mais popularmente é aceito naquela região é importante. No Brasil, inclusive, é enorme. Cada região do Brasil tem algumas particularidades que a gente precisa adequar também. E algumas práticas, por exemplo, que são muito usadas, que são mais difundidas, como, por exemplo, a acupuntura, massagem terapêutica, fitoterapia, meditação, homeopatia, yoga, o reiki, aromaterapia, a parte nutricional, são os tipos de terapia que geralmente são mais usadas e mais bem aceitas pelos pacientes. E aí a gente vai adequando para cada paciente de acordo com as recomendações, entendendo as recomendações e os limites também de cada prática. É importante que a gente faça isso. Por isso vamos... não é que os pacientes são resistentes à promoção de saúde ou terapias integrativas. A questão é a gente capacitar e preparar o nosso paciente para que ele possa, por si, ter essa decisão de fazer a promoção de saúde e o uso de terapias complementares e integrativas, sentindo o que ela precisa naquele momento e como isso vai trazer um benefício para a qualidade de vida, para o bem-estar, para a promoção de saúde, para manejo de doenças e condições crônicas. Isso vai acontecer naturalmente quando a gente vai caminhando com o nosso paciente e agregando esse valor para o nosso paciente enxergar esse valor também. É importante que a gente saiba que é difícil mudar culturas. E a cultura, ela vai mudando ao longo do tempo. Não dá pra gente fazer isso com uma consulta só. Por isso que é importante, quando você vai usar a prática integrativa, trabalhando com pacientes para promoção de saúde e para manejo de condições e doenças crônicas, que você não faça só consultas avulsas, que você faça um atendimento continuado,
o atendimento continuado, ele é estratégico, ele é semi-estruturado, com uma linha de cuidado coerente, com um plano de cuidado personalizado para aquele paciente, vai respeitar quais são as recomendações clínicas, as recomendações médicas do paciente e vai respeitar também quais são os valores e o momento que o paciente está naquela situação, para que você possa verdadeiramente preparar o paciente, capacitar o paciente no autocuidado. Não vai esperando que as pessoas nascem prontas, né? Ninguém nasce pronto. E se nós mesmos temos essa dificuldade de autocuidado, imagina os nossos pacientes que às vezes não têm acesso a algumas informações. A gente precisa fornecer informações de qualidade e mais do que isso, a gente precisa capacitar o nosso paciente para que possa ter essa promoção de saúde e manejo de condições e doenças crônicas. É importante que a gente faça esse cuidado com o nosso paciente. Nesse episódio, a gente conversou se é mito ou verdade. Pacientes resistem às terapias integrativas e promoção de saúde? E a gente viu que isso é um mito. Na verdade, os pacientes, eles têm sim resistência, só que a gente não deve simplesmente aceitar essa resistência sem a gente entender, compreender, contextualizar a situação de cada pessoa. É importante que a gente possa entender a individualidade de cada pessoa, o que a pessoa ela precisa para se preparar e ajudar a pessoa nessa capacitação. A resistência, ela existe? Ela existe. Agora, não quer dizer porque a resistência existe que nós também não vamos fazer nada quanto a isso. A gente precisa e deve usar a abordagem integrativa justamente porque existe essa resistência em promoção de saúde e terapias integrativas. Porque quando a gente vai capacitar o nosso paciente, a gente vai trazer essa contextualização da abordagem integrativa, aí a pessoa ela traz essa autoconsciência, aumenta essa autoeficácia, que é a confiança que a pessoa tem em si mesma e a confiança também que o seu paciente vai ter no seu tratamento, no tratamento que ele precisa naquele momento. Por isso que é importante usar a abordagem integrativa justamente para preparar os pacientes para que eles possam tomar decisões conscientes em relação ao seu cuidado, em relação ao seu tratamento de saúde.